Fala, meu querido, chegamos com a última questão da prova da FUVEST, segunda fase, que você realizou aí ou vai estar estudando para as provas das próximas FUVEST que estão chegando por aí. E nessa questão, ela apresentou ao estudante uma questão que precisava ter um bom entendimento e uma boa leitura na hora que você vai tentar resolver, porque não é uma questão matematicamente muito difícil. Talvez você discorde de mim durante a resolução, mas matematicamente eu não vi nenhum grande problema. Agora, o que é cobrado e com bastante afinco nessa questão é o entendimento, é ver o que está acontecendo, é analisar. Então, essa era uma questão que o aluno tinha que estar muito atenta e é muito atento durante a sua resolução. Bora lá então, bora para a resolução e veja se você consegue compreender. Então ele fala que o artigo publicado em 2022, uma física e um físico brasileiro propuseram uma interessante analogia entre o congestionamento de carros e a física de buracos negros. Tá bom. Considere uma fila de 9 carros, inicialmente em posições x0, x1, x2 até x8. Então ele está dizendo aqui para a gente, vamos começar a fazer algumas anotações aqui, ó. Primeiro, que eram 9 carros, então estava aqui o x0, aí depois tinha o x1, depois tinha o x2 e assim por diante. Todos separados por uma distância d aqui, ó. A distância entre os carros é d e se movendo a uma velocidade constante v na direção negativa ao eixo x. Então o que a gente já aqui, ele doutor fez uma referência aqui para você, que aqui é o sentido positivo, né? Vamos colocar aqui que é o sentido positivo, e ele está indo contra esse sentido. Ok, então até então nada muito difícil nessa leitura. O instante inicial, carro zero aqui freia, acionando a luz de freio. Após o intervalo de tempo T1, o carro 1 freia, acionando agora sua luz de freio. Tudo bem, você já deve ter visto isso num congestionamento, num trânsito, quando o carro da frente freia, acende uma luz na parte traseira do carro e a pessoa que está aqui atrás, ela freia naturalmente porque percebe, fala assim, esse carro aí está freando, então eu também vou frear. Tá bom. O carro 2, por sua vez, freia, aciona a sua luz de freio a um tempo T2 após o carro 1 acionar a sua luz de freio e assim sucessivamente. Então, por exemplo, ele pisou no freio. Então, só depois de um certo tempo que essa pessoa vai começar a pisar no freio. Por quê? Porque não é instantâneo eu olhar para a luz de freio e já pisar no freio do meu carro. Eu enxerguei a luz aqui desse carro e aí no mesmo instante essa pessoa já pisa no freio. Não, tem um tempo de reação que é o tempo que demora para que o seu cérebro envie o comando para os seus pés para pisar no freio. Isso chama-se tempo de reação. Você já deve ter estudado aí ou já deve ter ouvido falar. Para este problema, considerem que o instante da primeira frenagem, o instante inicial, o carro zero seja localizado na origem x0 igual a zero. Tá bom. Então vamos adotar que ele aqui está na posição zero e aqui por consequência está na posição 20, esse está na posição 40 e assim por diante até chegar, são 9 carros, né? Então a gente vai levando ele, né? Então até a posição 180, que é a posição do último carro. Tá bom. A distância entre os carros é 20 metros e todos os carros têm a mesma velocidade inicial. Todo mundo está vindo com a mesma velocidade v aqui ou menos v, tá? Dada a velocidade inicial de 72 km por hora, uma velocidade muito conhecida aí pelo estudante, né? Isso aqui é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Ele quer o tempo de reação máximo para que não ocorra colisões entre qualquer um dos dois carros. Bom, primeiro, o que você tem que fazer, né? Você tem que perceber o tempo, nesse tempo de frenagem, você tem que realizar a frenagem, você tem que andar esses 20 metros a uma velocidade de 20 metros por segundo no máximo. Porque veja, eu estou vindo a 20 metros por segundo. Se eu não frear a tempo e esse carro aqui parar, ele vai bater no da frente. Então, o cálculo é bastante simples, né? A gente pode usar aqui V é um delta S dividido por um delta T. E aí você vai perguntar assim, poxa, mas não tem move aqui porque está freando? Não, eu estou considerando aqui nessa situação que ambos sofrem a mesma desaceleração. Eles aceleram da mesma maneira. Então, considerando que eles têm a mesma tipo de desaceleração, a velocidade aqui dele é 20 e ele vai andar, ele tem que andar no máximo 20 metros
e o tempo aqui de reação que ele vai ter, a gente vai achar, fica fácil aqui, né? 20 vezes ΔT é igual a 20, logo o tempo de reação dele vai ser de 1 segundo. Então, o que esse 1 segundo está dizendo aqui para mim, né? Esse 1 segundo, ele está falando assim, olha, a pessoa pode demorar até 1 segundo para frear, senão ela vai bater no carro. Então, se ela tiver um tempo de reação maior do que 1 segundo, inevitavelmente a pessoa vai bater no carro da frente e não é isso que a gente quer. Então, a pergunta dele calcule o tempo máximo para que não ocorra colisões entre qualquer um dos dois carros. Ao tempo limite, tempo de reação T máximo, né? Ele está pedindo para a gente adotar essa nomenclatura, então nós vamos usar, porque é o que ele está perguntando, né? Ele quer saber o T máximo aqui, ó. T máximo é de 1 segundo para que ele consiga aí realizar. Então essa primeira parte, bem tranquilinha, só para a gente poder começar, e aí depois em seguida a gente vai continuando aí com os itens B e C. Pronto, chegamos aí com os itens B e C, e vamos tentar entender porque, como você acho que vai confirmar, não são textos simples de entender e matematicamente muito básicos, né? A gente vai fazer contas aí de divisão. Porém, você precisa ter um pouquinho de cuidado. E antes de fazer o item B e C, eu queria destacar aqui para você, vou até marcar aqui, ó, que ele está falando que após o acionamento dos freios no Dot a Dot, né, como a gente não, eu recortei o item A do item B e C e o Not a Dot estava nessa parte da prova, ele fala que após o acionamento dos freios, todos os carros que não colidem percorrem a mesma distância até atingir o repouso. O que significa isso para a gente? Que a gente desconsidera aquele intervalinho de tempo, intervalinho aí, entre aspas, né? O intervalo de tempo em que eles estão freando. Ou seja, não existe aquela situação onde um carro freia mais do que o outro. Eles freiam na mesma intensidade. Então eu desconsidero que eu poderia pensar assim, ah, mas se o carro da frente frear mais do que o carro que está atrás de mim? Não. A gente está considerando que após o acionamento dos freios, todos os carros que não colidem percorrem a mesma distância até atingir o repouso. Ele está dizendo, em outras palavras, que ele tem a mesma desaceleração. Isso é para garantir aquilo que nós falamos no item A. Mas vamos agora ao item B. Então ele está falando o seguinte, ó, vamos lá. Em geral, os tempos de reação dos motoristas não são iguais. Isso fica muito claro que se eu, por exemplo, pegasse dois alunos que eu tenho e colocasse numa sala, colocasse um pedal ou uma tecla, um pedal, acho que a gente está falando de carro, né? E falasse, ó, eu vou acender uma luz 1 hora e vocês sejam o mais rápido possível para medir o tempo de reação de vocês. É muito difícil dos dois baterem no mesmo instante. Talvez um mais rápido, o outro um pouquinho mais lento, mas inevitavelmente cada pessoa tem um tempo de reação diferente. Eu acho que isso não é nenhuma coisa difícil da gente pensar. E aí ele fala assim, por exemplo, se os carros primeiros estiverem envoltos de neblina ou fumaça, os tempos de reação são maiores para os primeiros carros da frente, porque ele vai ver a luzinha de freio, né? A pessoa que está lá no fundo já vê a luzinha de freio, então ela vai mais rápido frear do que uma pessoa que está de repente na frente dela, né? É, os primeiros carros da fila e menores para os últimos carros da fila. Então vai diminuindo e aqui a tabela descreve isso claramente, os tempos de reação na situação definidas como essa. Eu vou pegar aqui, mudar o fundo aqui para que vocês tenham uma visão melhor. Por exemplo, ó, ele fala o seguinte: tem o primeiro carro, não vou desenhar os carros, vou apenas fazer um traço e bolinhas para representar os carros. Mas ó, veja, a história é a seguinte: imagine que o primeiro carro acendeu a luz aqui, ó. Primeiro carro, o carro zero, né? Se a gente pudesse assim definir. O primeiro que enxergou, ele estava a 20 metros e ele tem um tempo de reação de 4,5 segundos. Então esse primeiro carro, ele está na posição 20. O segundo carro, que está aqui a 20 metros, ou seja, na posição 40, ele demora 2,3 segundos. O terceiro carro, que está aqui, ele está a 60 metros da luz, da primeira luz, né? E ele demora 1,6. O quarto carro, ele está à posição de 80 e a gente vai fazendo isso até chegar lá no 160, né? Então, usando aqui, não é difícil a gente entender essa lógica. Existe uma distância entre os carros de 20 metros e a gente chega na conclusão de que
eles andaram 20 metros e cada um teve um tempo de reação diferente. Maravilha, então isso não é nenhum absurdo de enxergar aqui. Agora, o que vem na análise é o seguinte, ó, supondo, aqui, ó, se o tempo de reação de um dado carro for maior que o t máximo, esse carro inevitavelmente irá colidir com o carro da frente. Ok. Por exemplo, se eu tenho um tempo máximo, um limite de um valor e eu naturalmente fizer um tempo maior que esse tempo máximo, eu vou bater no carro da frente. Então, se existe, ele fala aqui que o tempo máximo é 0,89. Qual desses carros aqui vão bater? Esse. A partir do sexto carro não vai ter choque, não é? Então, utilizando a tabela, determina em metros a posição de horizonte de eventos, ou seja, a posição para que todos os carros com posição inicial, XJ, né, que o J é a referência ao número, o índice J, é menor ou igual que XH, inevitavelmente colidirão com o carro da frente. Então, onde que a gente tem que pegar? Pegar no quinto, pegar nesse quinto, no quinto carro. Até aqui, todo esse intervalo, eles vão bater. Por quê? Porque eles têm um tempo de ação maior do que o tempo aí gasto pelo sexto carro. O sexto carro não vai bater. Então tá beleza. Então, no intervalo que a gente tem aqui, né? Então a gente vai considerar o seguinte, ó. A pergunta dele é x, vou colocar aqui o item B, né? O xh, né, que ele está perguntando, xh aqui vai ser igual a 5 vezes 20. Por quê? Porque a partir do quinto carro, aliás, até o quinto carro haverá o choque. Então, o meu XH, que dele vai indicar, é de 100 metros. É claro que você, na hora da resolução da prova, pode escrever aquilo que nós estamos falando. É um vídeo aqui que eu estou gravando para vocês, né? Então vocês, na hora da resolução, você pode chegar e contar tudo isso que era esperado que você fizesse essa análise e descrevesse aí na forma de um texto tudo aquilo que a gente está falando para mostrar ao corretor aquilo que você entendeu de fato da questão. Então, até x igual a 100 metros, eles vão se chocar porque eles têm um tempo de ação maior do que 0,89, porém eles ele a partir do sexto carro já não ocorre colisão, tá bom? Bom, agora ele quer a velocidade inicial compatível com x igual a 60 metros. Agora o 60 está onde? O 60 está a partir do terceiro carro. Então a análise que nós fazemos, né? Então aqui x igual a 60, ele vai estar no terceiro carro e o tempo que ele vai ter que fazer é de 1,6 segundos. Então até o 1,6 ele vai se chocar com o da frente. Então veja, aqui no item C, a gente fala que a velocidade dele, ele vai ter que andar 20 metros, né, para não bater no da frente, e ele vai ter que ter um tempo de reação de 1,6. Então veja, 20 dividido por 1,6. 1,6. Essa velocidade aqui vai dar 12,5. É só você fazer essa continha, você vai ver que vai dar aqui. Beleza. Só que esse 12,5 metros por segundo, para que ele seja compatível com os 60 metros, ele é como se é o caso do 0,89. Para que o xh fosse igual a 60, é como se eu tivesse um tempo de reação aqui de 1,59 máximo, entende? Então, quando a gente fizer um intervalo de tempo, que é o intervalo que ele está falando, eu tenho que dizer que essa velocidade tem que ser maior do que 12,5, não maior ou igual, porque daí o maior ou igual ele entraria nesse 1,6. Então ele tem que ser apenas maior. Agora, a segunda parte, veja que a partir do quarto carro já não vai ter choque. Então, no intervalo aqui entre, se a gente usar agora de novo velocidade é ΔS pelo ΔT, o quarto carro não se choca, né? Então aqui é 20 dividido pelo intervalo de tempo do quarto carro, que é 1. Então a velocidade dele é de 20 metros por segundo. Então, dentro desse intervalo, esse XH é compatível. Então veja, a resposta do item C é que é 12,5, perceba que é apenas menor, e aqui menor ou igual que a velocidade de 20 metros por segundo, que é o que ele estava perguntando.
Então, nesse caso, você vai ter um horizonte de eventos aí que garante que o terceiro carro aqui ainda sofre, né? Ele entra naquele intervalo, mas qualquer velocidade acima dessa já não permite com que haja a colisão. E o limite aí do quarto carro que não sofre colisão, né? Ele está fora, né, da faixa de 60 metros, é o intervalo até 20 metros por segundo, então qualquer intervalo aí ele é compatível com um horizonte de eventos de x igual a 60. Então viu que é uma questão super tranquila matematicamente, mas que fisicamente e a compreensão dela exigia bastante do aluno, padrão aí de FUVEST segunda fase. Espero que você tenha entendido. Se você conseguiu entender, dá um like lá, ajude e também se inscreve aqui no canal. Então fechamos assim a prova da FUVEST segunda fase de 2023.